O que Thaís Araújo disse nos bastidores de Vale, tudo pegou todos de surpresa. Durante uma pausa aparentemente comum nas gravações, a atriz, conhecida por sua força e carisma, fez uma confissão que deixou a equipe inteira em silêncio. O que começou como uma conversa casual se transformou em um momento de profunda emoção, revelando uma faceta de Thaís que ninguém esperava. Entre lágrimas e sorrisos, ela compartilhou algo que mudaria para sempre a dinâmica nos bastidores e inspiraria todos ao seu redor. Mas o que exatamente ela disse? E como isso impactou a todos? A resposta está em uma história de superação, união e transformação que você não pode perder. Era uma manhã ensolarada nos estúdios de gravação de Vale Tudo, a tão aguardada nova versão da novela que havia marcado gerações. O set estava em plena atividade, com câmeras ajustadas, figurinos impecáveis e diálogos sendo ensaiados. O ambiente, embora profissional, carregava uma tensão palpável. Afinal, trazer de volta um clássico tão amado era uma responsabilidade imensa, e todos sabiam disso. Thaís Araújo, protagonista da trama, chegou ao set com seu sorriso característico, cumprimentando cada membro da equipe com um calor que parecia dissipar parte da pressão no ar. Ela era o coração pulsante daquele projeto, não apenas por seu talento inegável, mas pela forma como fazia todos se sentirem vistos e valorizados. No entanto, naquele dia, havia algo diferente em seu olhar. Um brilho misturado com uma sombra de melancolia que poucos perceberam. Enquanto as cenas eram gravadas, Thaís entregava performances impecáveis, mas nos intervalos, ela parecia mais introspectiva do que o normal. Durante uma pausa para o almoço, a equipe se reuniu em uma sala improvisada para descansar. Era um espaço simples, com cadeiras de plástico e uma mesa repleta de lanches, mas era ali que as conversas mais sinceras aconteciam. E foi ali que tudo começou. Thaís, sentada em um canto, observava os colegas rindo e conversando. De repente, ela se levantou e pediu a atenção de todos. O silêncio tomou conta da sala. Não era comum que ela interrompesse momentos como aquele, e sua expressão séria deixou todos curiosos. "Eu preciso compartilhar algo com vocês", começou ela com a voz firme, mas carregada de emoção. "Algo que eu nunca tive coragem de dizer em público, mas que sinto que preciso dividir agora com vocês que estão comigo nessa jornada." Os olhares se cruzaram e a sala parecia prender a respiração. Thaís fez uma pausa, como se buscasse forças para continuar. "Quando eu aceitei esse papel, eu sabia que seria um desafio enorme, não apenas por causa da responsabilidade de honrar essa história, mas porque há alguns anos eu quase desisti da minha carreira. A confissão caiu como uma bomba. Thaís Araújo, uma das maiores atrizes do Brasil, quase desistiu. Era difícil de acreditar, mas ela continuou com os olhos marejados enquanto a equipe ouvia em silêncio absoluto. Eu estava em um momento muito difícil da minha vida. Sentia que, por mais que eu me esforçasse, nunca seria suficiente. As críticas, as cobranças, a pressão, tudo parecia me esmagar. E foi nesse período que eu percebi algo. Eu estava tentando ser perfeita para os outros, mas tinha esquecido de ser verdadeira comigo mesma. A sala estava em silêncio absoluto e algumas pessoas já enxugavam discretamente as lágrimas. Thaís respirou fundo e sorriu, um sorriso cheio de vulnerabilidade e força. "Eu aceitei esse papel porque queria me reconectar com a essência do que me fez amar atuar. E estar aqui, com vocês, tem sido uma das experiências mais transformadoras da minha vida." O impacto de suas palavras foi imediato. A equipe, que até então estava dividida entre a pressão do trabalho e as inseguranças individuais, sentiu uma onda de empatia e união. Thaís não era apenas uma estrela, ela era humana, como todos ali.
E naquele momento, ela havia criado um espaço onde todos podiam ser vulneráveis também. O que ninguém sabia era que aquela confissão era apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas os bastidores de Vale Tudo, mas a vida de todos que faziam parte daquele projeto. Após a confissão de Thaís Araújo, o clima nos bastidores de Vale Tudo mudou. O silêncio que tomou conta da sala de descanso foi substituído por um burburinho de emoções. Alguns membros da equipe se aproximaram dela para oferecer palavras de apoio, enquanto outros, ainda processando o que haviam acabado de ouvir, se recolheram em seus próprios pensamentos. Era como se, de repente, todos tivessem sido convidados a olhar para dentro de si mesmos e confrontar suas próprias inseguranças. No entanto, a revelação de Thaís não apagou os desafios que a equipe enfrentava. Pelo contrário, parecia que a pressão aumentava a cada dia. A responsabilidade de recriar um clássico como Vale Tudo era um peso que todos carregavam, e as expectativas do público e da crítica eram altíssimas. Além disso, havia tensões internas que começavam a emergir, como pequenos desentendimentos entre os atores e a equipe técnica. Um dos conflitos mais evidentes envolvia Júlia, uma jovem atriz que interpretava a filha da personagem de Thaís. Júlia era talentosa, mas insegura. Era sua primeira grande novela e ela sentia que precisava provar seu valor a cada cena. Essa pressão a fazia cometer erros durante as gravações, o que irritava o diretor, que não escondia sua frustração. Em uma das cenas mais importantes, em que Júlia deveria confrontar a personagem de Thaís em um momento de alta carga emocional, ela travou. A câmera estava ligada, o set em silêncio, e Júlia simplesmente não conseguia dizer suas falas. O diretor suspirou alto, visivelmente irritado. Corta! Júlia, você precisa se concentrar. Não podemos perder mais tempo com isso. As palavras dele foram como um golpe para a jovem atriz, que abaixou a cabeça, tentando segurar as lágrimas. O clima no set ficou pesado e todos podiam sentir a tensão no ar. Foi então que Thaís, que até aquele momento estava em silêncio, se levantou e caminhou até Júlia. Ela colocou a mão no ombro da jovem e disse, com uma voz calma e cheia de empatia: Júlia, olha para mim, respira fundo. Você está aqui porque merece estar aqui. Não deixe a pressão te fazer esquecer disso. Júlia levantou os olhos e Thaís continuou. Vamos fazer essa cena juntas. Não pense no que os outros estão esperando. Pense no que sua personagem está sentindo. Vamos contar essa história juntas, ok? A equipe inteira observava em silêncio enquanto Thaís falava. Era como se ela estivesse não apenas ajudando Júlia, mas também lembrando a todos ali do porquê estavam naquele projeto. A jovem atriz assentiu, enxugou as lágrimas e voltou para sua posição. Quando a cena foi gravada novamente, Júlia entregou uma performance tão intensa e verdadeira que até o diretor, conhecido por ser crítico, aplaudiu. Esse momento marcou o início de uma mudança nos bastidores. A atitude de Thaís inspirou outros membros da equipe a se apoiarem mais. O diretor, que antes era visto como rígido e distante, começou a se abrir mais para ouvir as ideias dos atores e técnicos. Os pequenos desentendimentos que surgiam eram resolvidos com mais diálogo e menos tensão. Era como se a confissão de Thaís tivesse plantado uma semente de empatia que começava a florescer. Mas nem tudo eram flores. Apesar das melhorias no clima geral, os desafios continuavam. Uma das maiores dificuldades era a pressão do cronograma. As gravações estavam atrasadas e a emissora começava a cobrar resultados. Isso gerava um senso de urgência que, por vezes, ameaçava desestabilizar a harmonia recém-conquistada. Em um dos dias mais caóticos, em que uma cena crucial precisava ser gravada antes do pôr do sol, um problema técnico com as câmeras atrasou tudo.
A equipe técnica corria de um lado para o outro, tentando resolver a situação, enquanto os atores esperavam, visivelmente frustrados. O diretor, já estressado, começou a levantar a voz, o que só aumentava a tensão. Foi nesse momento que Thaís, mais uma vez, assumiu o papel de líder emocional do grupo. Ela reuniu os atores e sugeriu que aproveitassem o tempo de espera para ensaiar juntos. Se não podemos gravar agora, pelo menos podemos nos preparar para quando tudo estiver pronto, disse ela, com um sorriso encorajador. Sua atitude transformou o que poderia ter sido um momento de caos em uma oportunidade de conexão. Os atores começaram a ensaiar, rindo e se ajudando, enquanto a equipe técnica resolvia o problema. Esses pequenos gestos de união começaram a criar um senso de comunidade nos bastidores. Não era mais apenas um grupo de pessoas trabalhando juntas. Era uma equipe que se apoiava, que entendia que cada um tinha um papel importante a desempenhar. E no centro disso tudo estava Thaís, que, com sua vulnerabilidade e força, havia se tornado a cola que mantinha todos unidos. Ainda assim, havia uma sensação de que algo maior estava por vir. A confissão de Thaís havia sido o ponto de partida, mas a jornada de transformação ainda estava longe de terminar. Nos bastidores de Vale Tudo, todos sentiam que estavam à beira de algo extraordinário. Algo que mudaria não apenas o rumo da novela, mas também a vida de cada pessoa envolvida no projeto. Os dias que se seguiram à confissão de Thaís Araújo trouxeram uma nova energia para os bastidores de Vale Tudo. A equipe, antes fragmentada pela pressão e pelas diferenças, começava a se unir de uma forma que ninguém esperava. No entanto, a jornada de transformação estava apenas começando. E os desafios que surgiriam testariam ainda mais a força e a resiliência de todos. Um dos momentos mais marcantes aconteceu durante a gravação de uma cena crucial da novela. Era uma sequência intensa em que a personagem de Thaís confrontava um antigo amor, interpretado por Marcos, um ator veterano conhecido tanto por seu talento quanto por sua personalidade difícil. Marcos era respeitado, mas também temido. Ele tinha o hábito de criticar abertamente os colegas, o que criava um clima de tensão sempre que ele estava no set. Naquele dia, a cena exigia uma carga emocional extrema. Thaís e Marcos precisavam transmitir anos de mágoas e ressentimentos em um diálogo que culminava em um abraço de reconciliação. A equipe estava ansiosa, pois sabia que qualquer erro poderia atrasar ainda mais o cronograma já apertado. Quando a gravação começou, Thaís entregou uma performance impecável, mas Marcos parecia desconectado. Ele errava as falas, interrompia as gravações e, em um momento de frustração, jogou o roteiro no chão. "Isso não está funcionando!" ele exclamou, sua voz ecoando pelo set. "Essa cena não faz sentido, não tem verdade aqui." O diretor tentou intervir, mas Marcos continuou. "Eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Se for para ser assim, prefiro nem gravar." O silêncio tomou conta do set. Todos olhavam para Thaís, esperando que ela reagisse. Mas, em vez de confrontar Marcos, ela se aproximou dele com calma. "Marcos, eu entendo o que você está sentindo", disse ela, sua voz suave, mas firme. "Essa cena é difícil porque exige que a gente se abra, que a gente se exponha. E isso não é fácil, nem para mim, nem para você." Marcos, que parecia prestes a rebater, parou e olhou para ela. Havia algo na maneira como Thaís falava que desarmava até os corações mais endurecidos. "Eu sei que você se importa com essa história tanto quanto eu", continuou ela. "Então vamos fazer isso juntos. Vamos encontrar a verdade dessa cena, do nosso jeito." A equipe observava em silêncio enquanto Thaís e Marcos conversavam. Aos poucos, ele começou a relaxar. Eles decidiram ensaiar a cena longe das câmeras, apenas os dois,
enquanto o resto da equipe fazia uma pausa. Quando voltaram para gravar, algo havia mudado. A cena foi gravada em uma única tomada, e o resultado foi tão poderoso que muitos membros da equipe não conseguiram segurar as lágrimas. Esse momento marcou uma virada nos bastidores. Marcos, que antes era visto como uma figura intimidadora, começou a se abrir mais com os colegas. Ele até pediu desculpas à equipe pelo comportamento anterior, algo que ninguém esperava. A atitude de Thaís havia mostrado a todos que a empatia e o diálogo eram ferramentas poderosas para superar conflitos. Mas os desafios não se limitavam às relações interpessoais. A produção enfrentava problemas financeiros e havia rumores de que a emissora poderia cortar o orçamento da novela. Isso gerou um clima de incerteza e muitos começaram a questionar se o projeto chegaria ao fim. Em uma reunião de emergência, o produtor executivo anunciou que algumas cenas precisariam ser cortadas para reduzir os custos, o que deixou a equipe desanimada. Foi então que Thaís, mais uma vez, assumiu o papel de líder. "Eu sei que isso é difícil para todos nós", disse ela, durante uma reunião com a equipe. "Mas eu acredito nessa história. Acredito no que estamos construindo aqui. E sei que, se trabalharmos juntos, podemos encontrar uma solução." Inspirados por suas palavras, os membros da equipe começaram a sugerir ideias para economizar recursos sem comprometer a qualidade da novela. O diretor propôs gravar algumas cenas em locações externas, que eram mais baratas do que os cenários construídos no estúdio. Os atores se ofereceram para ensaiar mais, reduzindo o número de tomadas necessárias. Até mesmo os técnicos, que já trabalhavam duro, se dispuseram a fazer horas extras sem cobrar adicional. A união da equipe começou a dar frutos. As gravações, que antes estavam atrasadas, começaram a avançar em um ritmo mais rápido. E apesar das dificuldades, o clima nos bastidores era de esperança. Todos sentiam que estavam fazendo parte de algo especial, algo maior do que eles mesmos. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu durante a gravação de uma cena em que a personagem de Thaís fazia um discurso sobre resiliência e superação. Enquanto ela falava, muitos membros da equipe perceberam que aquelas palavras não eram apenas parte do roteiro. Elas refletiam a jornada que todos ali estavam vivendo. Quando a cena terminou, o set explodiu em aplausos. Não era apenas pela performance de Thaís, mas pelo que aquele momento representava para todos. No entanto, a jornada ainda não havia terminado. Havia um último obstáculo a ser enfrentado, algo que colocaria à prova tudo o que a equipe havia aprendido até aquele momento. Mas, naquele instante, todos sabiam que estavam prontos para o que viesse. Eles não eram mais apenas colegas de trabalho, eram uma família, unida por uma história que estava transformando não apenas a novela, mas também suas vidas. O clima de união que havia se formado nos bastidores de Vale Tudo era palpável, mas, como em toda grande jornada, o maior desafio ainda estava por vir. A novela estava entrando em sua reta final de gravações, e a pressão para entregar um produto impecável era maior do que nunca. A emissora, que já havia demonstrado preocupação com os atrasos e os custos, agora exigia que as gravações fossem concluídas em tempo recorde. O prazo apertado trouxe de volta a tensão que todos haviam lutado tanto para superar. O ponto de ruptura aconteceu durante a gravação de uma das cenas mais aguardadas da novela, o confronto final entre a personagem de Thaís e sua maior rival, interpretada por Renata, uma atriz igualmente talentosa, mas que tinha uma relação complicada com Thaís. Embora as duas fossem profissionais exemplares diante das câmeras, nos bastidores havia uma rivalidade silenciosa. Renata sentia que vivia à sombra de Thaís, enquanto Thaís, por sua vez, tentava manter a harmonia, mas sabia que a tensão entre elas era inevitável.
A cena era intensa, cheia de diálogos cortantes e emoções à flor da pele. Era o tipo de sequência que exigia total entrega de ambas as atrizes. No entanto, logo no primeiro ensaio, ficou claro que algo estava errado. Renata parecia desconcentrada, errando falas e interrompendo a gravação. O diretor, já estressado com o cronograma apertado, perdeu a paciência. Renata, você precisa se focar, não temos tempo para isso. Renata, visivelmente abalada, rebateu. Eu estou tentando, mas talvez se tivéssemos mais tempo para ensaiar, isso não estaria acontecendo. Sua voz tremia e era evidente que ela estava no limite. O clima no set ficou pesado e todos esperavam que Thaís interviesse, como já havia feito tantas vezes antes. Mas, para a surpresa de todos, ela permaneceu em silêncio, observando a situação com um olhar pensativo. Quando a pausa foi anunciada, Renata saiu do set às pressas, claramente tentando esconder as lágrimas. Thaís, em vez de ir atrás dela imediatamente, ficou parada por alguns instantes, como se estivesse refletindo sobre o que fazer. Finalmente, ela se levantou e foi até o camarim de Renata. Bateu na porta suavemente e esperou. Renata, sou eu. Posso entrar? Do outro lado, a voz de Renata soou hesitante. Não sei se quero falar agora, Thaís. Eu entendo, respondeu Thaís com calma. Mas eu acho que precisamos conversar. Não como colegas de trabalho, mas como duas mulheres que estão dando tudo de si para contar essa história. Houve um silêncio e então a porta se abriu. Renata estava com os olhos vermelhos, mas havia algo em sua expressão que indicava que ela estava disposta a ouvir. Thaís entrou e fechou a porta atrás de si. Renata, eu sei que você está se sentindo pressionada. E eu sei que às vezes parece que eu tenho tudo sob controle, mas a verdade é que eu também sinto medo. Medo de falhar, medo de não ser boa o suficiente. Renata olhou para ela surpresa. Você? Medo de não ser boa o suficiente? Thaís, você é a atriz mais admirada do Brasil. Como pode sentir isso? Thaís sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Porque no fundo, somos todos humanos. E essa pressão que colocamos em nós mesmas, essa necessidade de sermos perfeitas, é o que nos impede de enxergar o que realmente importa. Não estamos aqui para competir uma com a outra, Renata. Estamos aqui para contar uma história que pode tocar as pessoas. E para isso, precisamos confiar uma na outra. As palavras de Thaís pareciam quebrar uma barreira invisível entre as duas. Renata respirou fundo e assentiu. Eu acho que às vezes eu me deixo levar pela comparação, mas você tem razão. Isso não é sobre mim ou sobre você, é sobre a história. As duas voltaram ao set juntas e quando a gravação recomeçou, algo havia mudado. A cena, que antes parecia forçada, agora fluía com uma intensidade e uma verdade que deixaram todos emocionados. Quando o diretor gritou, corta! O set explodiu em aplausos. Era como se aquele momento tivesse simbolizado não apenas a reconciliação entre as personagens, mas também entre as atrizes. No entanto, o maior desafio ainda estava por vir. Poucos dias depois, a equipe recebeu a notícia de que a emissora havia decidido antecipar a estreia da novela em 2 semanas. Isso significava que as gravações precisariam ser concluídas em tempo recorde, e qualquer erro poderia comprometer o resultado final. A notícia caiu como uma bomba, e muitos começaram a duvidar se conseguiriam cumprir o prazo. Foi então que Thaís, mais uma vez, assumiu o papel de líder. Durante uma reunião com toda a equipe, ela fez um discurso que ficou gravado na memória de todos. Eu sei que estamos cansados, sei que parece impossível, mas eu acredito em cada um de vocês. Acredito no que estamos construindo aqui. E sei que, se trabalharmos juntos, podemos superar qualquer obstáculo. As palavras dela tiveram um efeito transformador.
A equipe, que antes estava desanimada, começou a trabalhar com uma determinação renovada. Os atores ensaiavam até tarde da noite, os técnicos faziam ajustes rápidos e eficientes, e o diretor, inspirado pela atitude de Thaís, começou a liderar com mais empatia e paciência. Nos últimos dias de gravação, o set estava tomado por uma energia quase mágica. Todos sabiam que estavam fazendo algo especial, algo que ficaria marcado não apenas na história da televisão, mas também em suas próprias vidas. E, quando a última cena foi gravada, o set explodiu em aplausos e lágrimas. Não era apenas o fim de uma novela, era o fim de uma jornada que havia transformado todos ali. Mas, mesmo com o término das gravações, ainda havia uma última lição a ser aprendida. Uma lição que viria à tona na estreia de Vale Tudo, quando o impacto daquela história seria sentido por milhões de pessoas em todo o Brasil. A estreia de Vale Tudo era aguardada com ansiedade por milhões de telespectadores em todo o Brasil. A novela, que já carregava o peso de ser uma releitura de um clássico, agora também trazia consigo as histórias de superação, união e transformação vividas por todos nos bastidores. Para a equipe, o dia da estreia não era apenas o lançamento de um trabalho, era o ápice de uma jornada que havia mudado suas vidas para sempre. Na noite da estreia, o elenco e a equipe técnica se reuniram em um evento especial organizado pela emissora. O salão estava decorado com fotos das cenas mais marcantes da novela e havia um telão enorme onde o primeiro capítulo seria exibido ao vivo. Thaís Araújo chegou acompanhada de sua família, irradiando a mesma energia calorosa que havia conquistado todos nos bastidores. Ao seu lado estavam Renata, Marcos e Júlia, que agora pareciam mais próximos do que nunca. Era evidente que os laços criados durante as gravações haviam transcendido o trabalho. Antes da exibição, o diretor subiu ao palco para fazer um breve discurso. Ele começou agradecendo à emissora, ao público e à equipe, mas em determinado momento, sua voz ficou embargada. Eu preciso dizer algo que talvez nunca tenha dito com tanta sinceridade. Este projeto não teria sido possível sem a liderança, a empatia e a força de uma pessoa em especial. Thaís, você não foi apenas a protagonista dessa novela, você foi a alma dela. Obrigado por nos inspirar. O salão explodiu em aplausos e Thaís, visivelmente emocionada, subiu ao palco para agradecer. Eu não fiz nada sozinha, disse ela com a voz firme, mas cheia de emoção. Cada um aqui deu o seu melhor, mesmo nos momentos mais difíceis. E é isso que torna Vale Tudo tão especial. Não é apenas uma história sobre personagens fictícios. É uma história sobre nós, sobre o que somos capazes de fazer quando acreditamos uns nos outros. Quando o primeiro capítulo começou a ser exibido, o silêncio tomou conta do salão. A cena inicial, que mostrava a personagem de Thaís enfrentando um dilema moral, prendeu a atenção de todos. A atuação era tão intensa e verdadeira que parecia impossível não se emocionar. À medida que o capítulo avançava, era evidente que a novela havia capturado algo raro, uma combinação de talento, dedicação e autenticidade que transcendia a tela. Enquanto o público assistia, as redes sociais começaram a explodir com comentários. Que atuação incrível da Thaís, escreveu um telespectador. Essa novela vai marcar época, assim como a original, disse outro. Mas o que mais chamou a atenção foram os comentários sobre a mensagem da novela. Muitos destacaram como a história abordava temas como resiliência, empatia e a importância de enfrentar os próprios medos. Temas que, sem que o público soubesse, refletiam exatamente o que havia acontecido nos bastidores. Após a exibição do capítulo, o elenco e a equipe foram recebidos com uma ovação de pé. Era um momento de celebração,
mas também de reflexão. Para Thaís, aquele não era apenas o sucesso de um projeto, era a prova de que sua decisão de continuar na carreira, mesmo nos momentos mais difíceis, havia valido a pena. Ela se lembrou de todas as vezes em que duvidou de si mesma, de todas as noites em que se perguntou se estava no caminho certo. E agora, ali, cercada por colegas, amigos e familiares, ela sabia que havia encontrado sua resposta. Mas o impacto de Vale Tudo não se limitou ao elenco e à equipe. À medida que os capítulos iam ao ar, a novela começou a tocar o coração de milhões de pessoas em todo o Brasil. Histórias começaram a surgir nas redes sociais e na imprensa sobre como a trama havia inspirado telespectadores a enfrentarem seus próprios desafios. Uma mulher escreveu que, após assistir a uma cena em que a personagem de Thaís falava sobre a importância de não desistir, decidiu voltar a estudar, mesmo depois de anos longe da escola. Um jovem contou que a relação entre os personagens o ajudou a se reconciliar com o pai, com quem não falava há anos. Esses relatos chegaram até a equipe, que se emocionava a cada nova história. Para eles, era a confirmação de que todo o esforço, todas as noites mal dormidas e todos os desafios enfrentados haviam valido a pena. A novela não era apenas entretenimento, era uma fonte de inspiração e esperança. Nos bastidores, a equipe continuava a se reunir, mesmo após o fim das gravações. Eles organizavam encontros para assistir aos capítulos juntos, relembrando os momentos vividos no set. Em um desses encontros, Renata, que antes carregava tanta insegurança, fez uma confissão. Eu nunca disse isso, mas durante as gravações, eu aprendi muito com vocês, e principalmente com você, Thaís. Você me mostrou que não preciso ser perfeita, só preciso ser verdadeira. Obrigada por isso. Thaís sorriu e respondeu: você sempre teve tudo dentro de você, Renata. Só precisava acreditar nisso. E agora você está brilhando como sempre deveria. O impacto de Vale Tudo continuou muito além de sua exibição. A novela se tornou um marco na televisão brasileira, não apenas por sua qualidade técnica e artística, mas pela forma como tocou as pessoas. Para Thaís, foi um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis, vale a pena seguir em frente, acreditar em si mesma e, acima de tudo, apoiar aqueles ao seu redor. No último encontro da equipe, após o fim da novela, Thaís fez um brinde. A Vale Tudo, não apenas a novela, mas o que ela nos ensinou. Que juntos podemos superar qualquer coisa e que no final o que realmente importa não é o sucesso individual, mas o que construímos juntos. E com isso, a história de Vale Tudo, tanto na tela quanto nos bastidores, se tornou uma lição de vida para todos que dela participaram. Uma história de união, superação e a prova de que quando acreditamos uns nos outros, somos capazes de transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Se essa história tocou o seu coração tanto quanto tocou o nosso, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos inspiradores como este. Queremos muito saber de onde você está assistindo e o que mais te emocionou nessa jornada. Compartilhe nos comentários. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos contando histórias que conectam e transformam.